Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Escola Bíblica Dominical, nós estamos nesse trimestre estudando os ensinos de Jesus. E nessa ocasião, lição de número 9. Já chegamos aqui, lição de número 9. E hoje o título da lição: Jesus e a sua vinda. No nosso texto áureo de Mateus 24, verso 42, nós lemos: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, palavrinha-chave aí: vigiai, vigilância. A nossa introdução: um evento aguardado por toda a nação de Israel e mesmo pelos discípulos, ainda que andando na companhia de Jesus e testemunhando os sinais de que o reino de Deus já havia chegado, era vinda uma manifestação do Messias em glória e poder. De fato, o próprio Senhor os orientou a aguardar essa manifestação, mas ao mesmo tempo os alertou de que eles enfrentariam muitas contrariedades a essa esperança, e por isso deveriam se preparar para que, quando finalmente Ele, Jesus, se manifestasse em glória, não fossem considerados indignos e assim excluídos eternamente do reino dos céus. Então, a nossa introdução aqui nessa oportunidade, chamando a atenção de vocês para esse detalhe, que os discípulos estavam ali na companhia de Jesus, já estavam com o Messias, mas eles tinham uma expectativa de que a manifestação do Messias aqui na terra seria tal como Davi, Salomão, né? Essa é a ideia, e nós já vimos isso em outras lições. Porém, Jesus estava alertando os seus discípulos a respeito das dificuldades. Não era bem aquilo que eles estavam pensando que seria, né? Então, embora o reino de Deus ele já esteja entre nós, e vamos ler versículos para nos apontar isso e corroborar aí a nossa fala nesse sentido, nós devemos sempre, assim como os discípulos foram orientados por Jesus, mesma coisa nós, que embora estejamos num reino de poder, que é o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, Jesus na sua ressurreição disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E esse poder ele delegou, ele outorgou à sua igreja. Porém, nesse caso então, a igreja ela tem autoridade, ela tem poder do Senhor Jesus. Contudo, nós enfrentamos dificuldades, essas contrariedades, até sim a volta do Senhor Jesus Cristo em glória e poder nas nuvens dos céus. Jesus não pisará mais nessa terra. Ele vem nas nuvens dos céus e então vai separar nesse dia o joio do trigo, bode de ovelhas, e daí então nós subiremos para todo sempre com Ele. Aí nós
devemos estar apercebidos de que essas dificuldades, muitas das vezes, que a igreja enfrenta, ela tende aí, de repente, a nos confundir, se nós não estivermos firmes aí na palavra do Senhor e na oração. Então vamos seguir com o sumário da nossa lição. Nós temos aí já feito a introdução, e agora o primeiro tópico: sinais da vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, do verso 1 até o 14, que nós vamos fazer a leitura. O texto muito importante, que demanda aí muita atenção da nossa parte, e até mais leitura durante o resto dessa semana, até a nossa aula na congregação. O texto nos diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui o texto de Mateus capítulo 24. Vamos destacar aqui para vocês as 3 perguntas feitas pelos discípulos ao Senhor. A primeira delas, que eles colocaram: dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Então esse ponto tem que ficar bem anotado, viu? Bem registradinho na nossa cabeça. Então essas coisas se referem então à destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda, segundo, e então fim do mundo? Então esses são os primeiros destaques do texto que eu quero fazer com vocês. O outro, já que nós estamos numa escola, em uma preparação de professor principalmente, eu sempre gosto de destacar isso com vocês: a palavrinha mister, tá? A pronúncia correta é mister, português aí, não mister. Mister é palavra inglesa, então os irmãos pronunciem como mister. Então é necessário que isso tudo aconteça. E o Senhor coloca a respeito das guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Olha que interessante: quando tudo parece que está calmo no mundo, você não ouve profecias a respeito do fim do mundo. Basta aparecer uma nação contra a outra, se levantando em guerra, ou então você vê aí como nós tivemos pandemia, aí o que surge de profetas para profetizar o fim do mundo? Isso é sinal do fim do mundo? Jesus vai voltar? Então nós estamos vivendo a pandemia, é sinal da volta de Jesus? Ora, realmente estamos no final dos tempos.
mas isso não é o sinal da volta de Jesus. Nós temos que estar atento para isso, bom? Então, aí aparecem as profecias, e muitas delas, fique atento, colocando data para a volta de Jesus, falando de paz que haverá lá no estado de Israel, e a partir daí começam a contar datas para a volta ou a manifestação do Messias. E como nós já lemos, o Messias já se manifestou, o reino de Deus já está estabelecido, já está entre nós, e tem muita gente esperando ainda a manifestação dele. Estão perdendo tempo. Então o texto não é difícil, não é complicado, mas muitas das vezes quem faz a leitura do texto é que acaba complicando. Então, olha só, falsos profetas enganando a muitos. Então preste atenção, no meio dessas pandemias, aí surgem os profetas aí falando que Jesus vai voltar no ano 2023, e contou, e aí o que acontece? Profetizaram que ia voltar em 2020, não voltou, aí renova a profecia, aí recalculam lá, aí cai para 2022, aí não deu, aí vai outro cálculo, e aí então é 2023, 2027, e vão protelando isso. Por quê? Porque é palavra de homem nunca vai se cumprir, e até porque ainda contraria a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Nenhuma profecia tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Toda profecia, ela tem que condizer com aquilo que está escrito. Se não condiz com o que está escrito, descarte, pode descartar tranquilamente, viu? Então, aí surgem falando isso, mas na realidade, o que é característica que nós devíamos estar atentos para ela, com mais atenção ainda, que vai caracterizar a volta iminente do Senhor Jesus Cristo? Ora, é o amor de muitos se esfriar, é a apostasia. Então, quando nós começamos a perceber que a apostasia está acontecendo, e nesses últimos dias nós, estamos boquiabertos de pessoas que antes usadas pelo Senhor poderosamente, estão se apostatando da fé. Então, essa é uma marca para chamar atenção, não terremoto, maremoto, guerra no país A, B, não, apostasia. E isso não está longe, está pertinho de nós. E o segundo, esse evangelho ser pregado a todas as nações, aí sim virá o fim. Vamos para o nosso comentário do material de classe, no nosso primeiro parágrafo, sinais da vinda de Jesus. Esse longo discurso, que será a passagem estudada na lição de hoje, tem início com a pergunta dos discípulos feita a Jesus: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Embora esperasse que o Cristo ainda se manifestaria ao mundo com grande glória, os discípulos ficaram intrigados com a profecia de que o templo seria destruído, um evento catastrófico para qualquer israelita, e isto os leva a pensar também no próprio fim do mundo. Na resposta que Jesus lhes dá, serão considerados então esses três assuntos, embora, conforme ainda explicaremos, estejam intimamente relacionados. Então, destruição do templo, evidentemente, também a situação de peste, de terremoto, tudo tem relação? Claro que tem, tá? Mas fiquem apercebidos com isso. No nosso segundo parágrafo, nestes primeiros versos, o mestre está falando de uma forma geral sobre os sinais indicando a proximidade desses acontecimentos. Notemos em primeiro lugar que, ao contrário do que os discípulos, e talvez muitos de nós hoje, poderiam esperar, a pregação do evangelho não produziria uma transformação no mundo tal que o tornaria melhor ou mais receptivo para uma manifestação gloriosa do reino de Deus. Pelo contrário, a mentira religiosa continuaria a lavrar
através de falsos cristos e profetas, mantendo no erro os que rejeitaram a verdade em Cristo Jesus. Então, a verdade que há em Jesus, muitos desconsiderando aulas que nós já vimos, porque da forma que manifestou Jesus, o Cristo, e como Pedro identificou aquele homem que estava entre eles, que aparentemente era uma pessoa comum, um homem comum dentre todos, né? Só conseguiram, conforme o texto de Mateus 16, Pedro conseguiu através da revelação dada pelo Espírito Santo a ele, de que aquele homem era o Cristo. Então vejo como que o Senhor Deus, Ele fez exatamente para confundir os homens na face dessa terra. Eu quero fazer a leitura da segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, desse capítulo de número 2, que está marcado para os irmãos. Segunda carta, capítulo 2, o verso 9 até o verso de número 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então percebam, quando o homem ele é resistente à palavra de Deus, o que está acontecendo? É o próprio Senhor que endurece esse coração, não tem prazer nas coisas de Deus, não tem esperança, amam mais esse mundo aqui do que qualquer outra coisa. Então o Senhor já os entrega às suas próprias iniquidades. A paz entre as nações, continuando a nossa leitura, continuaria a ser uma utopia, ou um pretexto para o mundo não se curvar ao Rei dos Reis. A humanidade continuaria a experimentar os efeitos da corrupção e a decadência introduzidos no mundo pela queda, como doenças, fomes e desastres naturais. E aí, muitas das vezes as pessoas elas questionam: ora, mas se a igreja está presente no mundo, tem autoridade, tem poder, por que tais coisas acontecem nesse mundo? Ainda temos dificuldade, até a própria igreja, os cristãos fiéis têm enfrentado muita adversidade na caminhada, na jornada. Como que pode ser isto? Ora, irmãos, essa é a forma e a maneira de Deus Ele trabalhar. E aqueles que têm dentro de si a mensagem verdadeira do Evangelho, ele está consciente de que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que está reservada para nós naquele dia. Então quem que tem conhecimento disso? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Agora o homem natural não, ele não compreende, e até zombam de nós, olhando para um povo que às vezes em menor número, às vezes um povo sofrido, com tantas adversidades e dificuldades, mas não consegue enxergar que no nosso meio está aquele que foi ungido por Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está conosco e nós estamos com Ele. E nesse sentido, não observando isso, eles acabam que rejeitando a obra de Deus. Daniel capítulo 9, o verso de número 26, 9:26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra
estão determinadas as assolações. Então, embora o reino de Deus ele esteja estabelecido, não é um reino para este mundo, um reino de paz. Não, é de muita dificuldade, é de muita peleja. A restauração aqui, segundo a profecia de Daniel, após a saída deles, o retorno do cativeiro e para Jerusalém, e a reconstrução da cidade, foi debaixo de muita peleja, de muita guerra, de muita investida do diabo, através daqueles homens que se opunham à reconstrução da cidade de Jerusalém e consequentemente do templo, porque não deveria haver adoração ao Senhor. Mas aqueles cujo coração Deus ardeu, esses saíram de Babilônia e voltaram para Sião, voltaram para Jerusalém, para a reedificação do templo, com muita dificuldade, sim. E aqui até depois da destruição também, após a morte do Senhor Jesus, ainda vamos falar disso, nos anos 70, a obra continuou, irmãos, e ela continua sob dificuldades, problemas, adversidades. Mas não é só isso, né? Senão nós vamos fazer algo que é tão terrível e apavorante. Quem está enfrentando as dificuldades no reino de Deus, enfrentando e sendo paciente, tem usufruído de muitas vitórias da parte do Senhor, sim ou não? Quantos livramentos, quantas providências, quanto socorro. Mas isso é uma forma de Deus confundir as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Eles olham e não enxergam, irmãos, eles não conseguem sentir o que nós sentimos. Então existe muita vitória no meio do povo de Deus, existe muito recursos de Deus para a realização da obra, e aí vai depender do que Deus quer realizar em cada lugar, com cada um de nós. Então aqui tem irmãos que têm um chamado para trabalhar num bairro mais afastado, num bairro mais pobre, então os recursos ali são mais escassos, mas vai ter da parte do Senhor. Outros já são chamados para fazer a obra dentro de um centro de cidade, né? Uma cidade maior, de repente numa capital, e aí então a característica do trabalho é outra. Mas em todas as situações, qual que é o mais importante? É que nós sempre contamos com a presença maravilhosa do nosso Deus operando em nós e através de nós quanto igreja. Continuando a nossa leitura desse parágrafo, a humanidade continuaria a experimentar os efeitos então da corrupção e decadência introduzidos aqui por causa da queda. Então qual que é o maior problema? É o pecado do homem, ser lançado fora da presença de Deus, agora num estado de morte espiritual, e o pecado abundante nesse mundo terrível cria essas resistências, embora nós aqui estejamos, vou repetir, com o Senhor, mas nós estamos nesse mundo, tá bom? Vamos continuar. No nosso terceiro parágrafo, tudo isto, porém, seria o princípio das dores: terremotos, fomes, pestes, falsos profetas, tudo isso que nós já lemos. Pois para os seguidores de Cristo, a condição seria especialmente agravada, uma vez que o mundo se tornaria opositor e perseguidor, ora declarado, ora tácito, ou seja, meio que oculto, meio encobertado aí, do reino de Deus. Assim vemos que, embora esperassem receber honra, autoridade e prestígio por serem seguidores de Cristo, os discípulos não contavam com a verdade paradoxal de que o caminho para essa glória no reino passaria pela sua rejeição e abatimento nesse mundo. É um paradoxo pensar que nós somos pessoas chamadas, vocacionadas pelo Senhor, e que Ele disse: eu estou derramando sobre vocês poder e autoridade, estou lhes dando poder e autoridade sobre enfermidades, sobre os demônios, vão pisar serpentes, escorpiões,
vão beber alguma coisa mortífera e não vai fazer dano algum. Quanto poder e autoridade nós temos, mas quantas vezes nos vemos em tantos problemas que às vezes pensamos que nós não vamos continuar, que nós não vamos conseguir. Parece-nos que estamos sozinhos, embora tenhamos ouvido do Senhor: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós devemos estar atentos que a volta de Jesus, antes que isso aconteça, aliás, quero até fazer um destaque antes de fazer a leitura dessas referências que aqui estão. Eu quero ler um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O verso de número 10: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes. Então, que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo exatamente esse período aqui, que começou lá com a igreja, com os discípulos, os apóstolos, quando Jesus, ele sobe para os céus e deixa então para nós a promessa de que ele voltaria para nos buscar. E nós estamos nesse espaço de tempo fazendo a obra, com uma viva esperança no nosso coração que o nosso Jesus voltará. Ele não está voltando, né? Voltando da ideia que está tão longe e não chega nunca, está demorando, né? 2000 anos ele está voltando. Jesus voltará, viu? E nós temos isso no nosso coração, é a viva esperança, viu? Nós estamos aí na expectativa. E é esse período aqui, ó, que os 2 disseram para os discípulos: vocês estão olhando para o céu, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. E essa é a esperança. Eles pensaram que isso aconteceria na geração deles, tanto é que eles saíram pregando, anunciando com pressa. E essa é até eu vejo uma das características da igreja primitiva, de sempre trabalhar com muito afinco, porque a ideia naquele primeiro momento era que Jesus voltaria naquela ocasião, naquela geração, não ia passar tanto tempo, né? E daí, certo, nós devemos trabalhar da mesma forma, como se Jesus voltasse quando? Nós vamos trabalhar como se Jesus voltasse daqui mais 1000 anos? Não, de forma alguma. Nós vamos trabalhar para o Senhor como se Ele voltasse hoje, como se hoje fosse a volta dEle. E essa deve ser o ímpeto, a força, o desejo, a vontade de trabalhar. Porque se nós temos essa viva esperança no nosso coração ardendo, dificuldade, problemas, se nós pensarmos nos pais da igreja, segundo século, terceiro século da igreja, que eram carregados, levados para os leões, levados para a fornalha, ou então para lá no fogo, amarrados vivos ali no meio do fogo. E alguns, nós temos testemunhos escritos a respeito, que iam cantando, iam louvando o nome do Senhor, e isso confundia tanto os opositores do Evangelho. Como é que pode estar sendo levado para a fornalha, está sendo levado para os leões, vai ser dilacerado e vai cantando? Pois é o poder e a graça de Deus dentro de cada um, na expectativa: o meu corpo vai tombar aqui, mas naquele grande dia Jesus há de chamar o meu nome, eu ouvirei Jesus me chamar, então eu vou cantando. Então essa é a expectativa nossa, igreja, nós temos que trabalhar. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2,
e o versículo 11 e o 12, palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Então vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor. A carta de Tiago, irmãos, mas um pouquinho para frente, Tiago, capítulo 1, versículo de número 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa é a maior esperança. E por fim, a carta que Pedro escreveu, agora na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 12 e o verso de número 13: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha que palavra maravilhosa. Vai ter momento dessa caminhada e jornada que nós vamos passar aí por ardentes tentações? Sim, mas vamos nos lembrar, Jesus também passou por tantas dificuldades, provações, e a cruz, e as últimas horas do nosso Senhor, para que viesse nos libertar, que viesse pagar o preço do nosso resgate. Então agora, isso aqui não deve ser estranho, como se coisa estranha nos acontecesse. É estranho para aquele que espera que fazer a obra do Senhor na face dessa terra aqui vai ser um algo extraordinário, de reconhecimento humano, né? Vai enriquecer, quer ter uma posição de honra. Ora, quem procura essas coisas vai tropeçar na pedra de esquina. Agora, aquele que se submete ao chamado, à vocação, pode ter certeza, esse usufrui de muita bênção da parte do Senhor. A última parte desse parágrafo, ainda nos sinais da vinda de Jesus, mas notemos também que Jesus ressalta que o reino dos céus, embora não tenha aparência exterior, no âmbito espiritual, isto é, no âmbito da eternidade, prosperaria grandemente, pois de fato almas dentre todos os povos seriam alcançadas pela pregação e agregadas à pedra cortada sem mãos, formando aquele grande monte da visão de Daniel, que eventualmente dominaria o mundo todo, quando restará somente o reino de Deus e os justos que o herdarão por toda a eternidade. E sim, por um tempo nós sofremos aqui, mas nós temos certeza, um dia nós reinaremos com o Senhor para todo sempre, em novos céus e nova terra. Para sempre estaremos com Ele. E daí vai restar qual nação? Ou quais nações? Somente o reino de Deus. Todas as demais deixarão de existir. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o versículo 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E daí que está a confusão na mente do homem natural, que olha para nós e nos enxerga de que forma? Homens comuns, um agrupamento de pessoas, e fala assim: mais um grupo religioso. Não, não é mais um agrupamento religioso. Aqui está o povo de Deus, o reino de Deus na terra. Não tem realmente aparência exterior. Não seria como
vou repetir, Davi, tão pouco como Salomão, em toda aquela sua glória, não nesse momento, de jeito nenhum, não tem aparência exterior. Para quê? Para aqueles que fazem parte, sejam aqueles a quem o Senhor revela a sua palavra e a sua vontade. Portanto, vamos nos considerar privilegiados, abençoados pelo Senhor. Daniel, capítulo de número 2, é o texto aqui da pedra cortada sem mão, e eu quero fazer essa leitura, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Já está aí, a pedra cortada sem mão está aí no mundo, e está aumentando, a cada batismo que nós realizamos, mais uma pedra no edifício do reino de Deus está sendo colocado. E o reino de Deus é um reino que não vai passar para a mão de outro. O reino dos homens, vejam, quem é mais poderoso do que o outro quer dominar. Agora, quem vai dominar o reino de Deus? Quem vai barrar o reino de Deus? Quem vai vencer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Não, esse não. Esse reino, ele é sempre eterno. Ele vai permanecer para todo o sempre. Já começou, está entre nós, está aumentando. Então enxergue isso, visualize isso. Você não faz parte de um grupo religioso tão somente. Você faz parte do reino de Deus, que tem uma cultura própria. Tem leis próprias. O reino de Deus, nós devíamos estar bem separados das coisas dessa terra, para viver bem o reino de Deus. Mateus, capítulo de número 13, e o verso 41 até o 43, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se preocupe com as coisas que muitas das vezes acontecem no contexto do reino de Deus. Nós lemos o texto de Mateus. Os escândalos é mister que aconteçam, ou seja, é necessário, tem a permissão de Deus que isso aconteça. Agora, quem tem o Espírito Santo de Deus vai se envolver nessas coisas? Vai ficar questionando? Não. Nós temos uma viva esperança no coração. Quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu sem glória, então vai ser separado o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. E quem fará isso? É Ele, não somos nós. Por ora, nós temos que ter conosco a viva esperança guardada em nossos corações. Seguindo a nossa lição, no segundo tópico, a vinda de Jesus em juízo e glória. Mateus capítulo 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre os telhados, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado,
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então fica aqui essa palavra do Senhor, para que nós estejamos alertas. A abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, quando nós lemos o capítulo 9, verso 26, verso 27 e diante, nós vamos depois identificar essa passagem com a destruição de Jerusalém. E naquela ocasião, para os judeus fugir no inverno, um inverno muito rigoroso, eles não poderiam voltar para a cidade quando ela estivesse sendo destruída. Por quê? Porque senão morreriam. Então é época de fugir, de correr. Então entenda, é o cumprimento da profecia. Outro detalhe importante do texto que nós estamos lendo é que o tempo que se tem para a conversão, para a reconciliação com o Senhor, é esse tempo agora que nós estamos pregando o Evangelho. Então você que está porventura assistindo e afastados dos caminhos do Senhor, atente para isso. A oportunidade de reconciliação é agora. Não é época de ficar afastados do caminho do Senhor, do reino de Deus, porque vai chegar um momento que não vai dar tempo mais. Então esse é o tempo de reflexão, de oração, da busca da presença do Senhor nosso Deus, e de estarmos vigilantes. Você está de pé? Olhe que não caia. Então fique na presença do Senhor, firme, constante, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. E quem é que vai vencer? Aquele que perseverar até o fim. A vinda de Jesus em juízo e glória, nosso primeiro parágrafo desse tópico. Na sequência, o Senhor descreve o evento da destruição do templo em conexão com a sua vinda gloriosa. E isso não é difícil de entender, para que os primeiros discípulos que pertenciam àquela geração que passaria pela transição do Primeiro Testamento para o Novo Concerto, do culto das sombras e figuras para o novo culto espiritual e verdadeiro ou real, a destruição do templo em Jerusalém representava muito mais do que um evento histórico. Era uma catástrofe. Na verdade, indicaria o fim de Israel como nação ou povo de Deus. Para os fiéis, seria um claro testemunho de que, tendo o Messias vindo e sido rejeitado pelo seu povo, os judeus haviam se tornado indignos de manter o status de povo de Deus, sendo portanto rejeitados como nação, e nada mais tendo que fazer com o aparato religioso que haviam recebido de Deus no passado, pelo que até isso lhes seria então tirado.
O alerta de Jesus para os seus discípulos é no intuito de que evitassem a aflição e destruição que se abateria sobre o povo hebreu nos dias do cerco da cidade de Jerusalém. Então percebeu-se da profecia, está cumprindo a profecia, fujam. Não é época de brigar, não é época de lutar, é época de fugir. Fujam para os montes, fujam da cidade, porque está determinado, isto vai acontecer. Então tem coisas que Deus ele marcou para acontecer entre nós, irmão, que não adianta ficar brigando, ficar resistindo. Vai atrás de A, vai atrás de B para dar um jeitinho. O único que nós temos que buscar é Deus e pegar uma orientação dele, como nós devemos proceder, o que nós temos que fazer. Agora os discípulos, os judeus, se vangloriavam tanto do templo, ficavam presos àquilo que era físico, material, e não enxergaram o mais excelente, que é o espiritual. Tanto é que chamam Jesus e mostram a estrutura do templo, que beleza, e com o coração cheio, de orgulho com aquele templo magnífico. Isso porque não era nem o de Salomão. Se fosse o de Salomão, então, aí que eles nem com Jesus estariam. Então, mostrando para Jesus e se vangloriando, o Senhor Jesus olha para eles, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E por que não ficaria? Porque aquilo ali era sombra do verdadeiro, do real. E quem era o real? Cristo. Cristo é o real, é o verdadeiro, é o cumprimento das profecias. Enquanto ficar preso em coisas materiais, não enxerga o espiritual. Essa é a maior deficiência dos homens da terra: deixar-se levar por aparência, por aquilo que enche os olhos, e desprezar muitas das vezes o dia das coisas pequenas. E isso engana tanto. Quantos estão perdendo oportunidades maravilhosas? Eu vou ler o texto de Hebreus capítulo 8, o versículo de número 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É a palavra que Jesus disse. As leis e os profetas duraram até quando? Duraram até João. E a partir daí se anuncia o reino de Deus. Se anuncia o reino de Deus. Então, para trás de João, foi o primeiro concerto, a primeira aliança. Envelheceu. E o que envelhece está prestes a acabar. Então, com Jesus agora e a sua morte na cruz do Calvário, nós lemos em João que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Acabou aquilo ali. E se o Senhor Deus não destruísse o templo, o que eles ficariam fazendo? Pois é, sacrificando até hoje, sem conseguir enxergar o verdadeiro, o excelente, o desejado das nações, o príncipe da paz, preso em coisas materiais e perdendo de usufruir. Nesses dias nós vemos tanto isso. Eu gosto de uma palavra de Apocalipse, capítulo 11, em que o Senhor manda medir o templo, e no templo, o lugar onde os adoradores adoravam, e deixar separado o átrio exterior, para que os gentios, eles iam pisar. Uma clara divisão na igreja, de que isso é espiritual. Isso é espiritual. Nós estamos num culto, estamos reunidos num culto de adoração ao Senhor, e essa medição, ela existe. Tem pessoas que estão dentro da igreja, elas não estão somente dentro da igreja, elas estão verdadeiramente na presença de Deus. Eles adentram o santo dos santos. Não tem mais divisão para eles. Em contrapartida, outros ficam olhando para o alto. Às vezes brincam com a igreja. Às vezes tem pessoa na igreja que entra uma mariposa dentro da igreja, ele fica. Eu falo para os irmãos: você não é sapo? Por que você fica acompanhando a mariposa?
vai pegá-la. Mariposa tira atenção. Irmão, nós não estamos dentro da congregação, numa reunião dentro da igreja, para ficar, desculpa a expressão, viajando. Nós estamos na igreja para adentrar o lugar santo, e do lugar santo ir para o santo dos santos, e até sentir a presença gloriosa do Senhor nosso Deus nas nossas vidas, e está aberto para nós. Agora, se ficar preso em coisas materiais, vai perder a oportunidade. Texto de Mateus capítulo 23, versículo 37 até o 38, até o 39. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração? A nossa aqui? Não, Jesus está se referindo àquela geração deles. Tudo isso aqui vai acontecer nessa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Vai ficar deserta. Estão presos nessas coisas? Quem sabe assim vocês se voltam para mim. Então, que coisas essas que aconteceriam naquela geração? Destruição do templo, assolação chegaria. E uma vez que chegou, aí é como uma inundação até o fim. É assim. Lucas, um pouquinho mais à frente aí, capítulo 23, versos 28 até 31. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, de tudo que Jesus passaria, e ele já deixa o alerta para aquele grupo de pessoas naquela ocasião, e fica para nós hoje também. Se com ele fizeram o que fizeram, e nós, o que não fariam? Então não pode ser surpresa. Vai fazer uma obra num bairro e só tem resistência, só dificuldade, só problema, e aí fica apavorado, não quer fazer. Não, você queria o quê? Queria que viesse um milionário e chegasse para você: pode ir lá que eu vou construir a igreja para você, pode ir lá que eu vou te dar um carro zero para você, eu vou dar um 4x4 para você ir lá para a roça, para você fazer a obra lá. Não. Deus é poderoso para fazer isso, e há vezes que faz, viu? Mas o que nós estamos colocando aqui é que existem adversidades, e nós não podemos esperar um tempo oportuno para fazer a obra. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem aí: eu estou esperando melhorar a situação financeira, eu estou esperando criar filho, depois cria o filho, vai esperar formar o filho, aí o filho se forma, aí vem os netos. Aí quantas vezes não vimos isso? Aí vai cuidar dos netos. Nunca tem tempo para o reino de Deus. E o reloginho está correndo. Parece aquela ampulheta, né? Reloginho de areia que vira lá, está descendo. O tempo está indo. Quanto mais tempo nós temos? A vinda de Jesus, primeiro aqui, ó, juízo e glória. Juízo e glória. Segundo parágrafo. Na verdade, o evento da destruição de Jerusalém e da dispersão da nação judaica tem grande conexão com a vida de Jesus, pois ilustra em pequena escala
Marque isso, por favor. Pequena escala, o que acontecerá com as nações naquele grande dia. Como o nosso Deus é didático em deixar exemplos daquilo que Ele está fazendo no futuro. Por exemplo, época em que o povo foi tirado do Egito, cativeiro do Egito. Lá está a figura da obra que ali Moisés, a figura de Cristo, realizaria, nos tirando do mundo de pecado. Está ali para nós enxergarmos. E depois coloca no deserto como deve ser o comportamento, do que Deus se agrada ou não se agrada. É uma escala pequena perto do que o Senhor está fazendo hoje com o seu reino na terra. Babilônia, povo judeu levado em cativeiro, 70 anos de cativeiro, também uma pequena escala do que o Senhor tem para fazer no meio do seu povo. E agora nós vemos a destruição de Jerusalém, que o povo, não só judeu, mas todas as nações devem estar atentas, que Jesus voltará. E assim como houve o cumprimento da profecia, Jerusalém foi destruída, este mundo também será. Então, a pequena escala. Então, vou ler Lucas capítulo 21. Nós já estamos com o Evangelho de Lucas aberto, no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 21, e o verso de número 24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Quando é que vai se completar? Vamos pegar aqui umas profecias e vamos fazer uns cálculos. Não tem cálculo, é Deus que sabe quando isso vai se completar. Está no mundo espiritual, e o Senhor está acompanhando. Quanto tempo ainda nos resta? Nós lemos a palavra do Senhor, já restou 3 anos e meio, tempos e metade de tempo. Aí João já fala que, filhinhos, já é a última hora. Mas quanto tempo que João falou, escreveu que já é a última hora? Romanos capítulo 11, verso 21: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Olha que obra realizou no meio dos judeus. Não é para as outras nações observarem isso e ficarem atentas? Se os judeus, sendo aqueles que tinham realmente a promessa, e o Senhor os corrigiu como corrigiu, espalhando-os entre todas as nações, agora imagine aqueles que não são ramos naturais. Aí Paulo chama a atenção dos gentios. Então não brinca, leve a sério, olhe para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não vamos perder a escola bíblica dominical para aprender isso aqui, ouvir isso aqui mais uma vez, porque não é uma vez que a gente vai ouvir que vai resolver, e a gente vai entender perfeitamente. Não, isso que tem que ser ouvido. Quiser aqui, mais irmãos, depois vão até assistir o vídeo novamente, para ficar bem patente a mensagem do Senhor. Continuando a nossa leitura, ao contrário do que muitos dizem e esperam, a vinda de Jesus em grande glória não será para manifestá-lo como o Messias esperado pelos judeus, nem como o Salvador do mundo, pois para isto ele já veio, e por isto o Evangelho é pregado hoje. Não estamos pregando e anunciando que Jesus ele vai voltar como Messias e vai reinar num trono lá em Jerusalém. Irmão, Jesus já está sentado num alto e sublime trono. Como que ele vai deixar de novo? Como ele já fez a primeira vez, conforme Paulo escreve aos Filipenses, deixou a sua glória para se tomar forma de homem, e forma de homem ter morte de cruz, e depois da sua ressurreição, o Senhor Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Aí vai retornar aqui? Não.
Jesus ele vai voltar. Aí agora, primeiro, juízo. Continuemos aí o destaque que eu coloquei. Então, para aqueles que creram, aquele dia será de grande refrigério e alegria, de fato. Mas para os que hoje o rejeitam, será de grande lamento e desespero, pois verão aquele que desprezaram. É na verdade o Rei dos Reis e o Senhor dos, aquele que não tinha parecer, não tinha formosura, uma raiz de uma terra seca, não fizemos dele caso algum. Pois é, nós estamos pregando, a igreja está pregando, nós continuamos alertando, conforme está escrito nos evangelhos. Jesus falou a respeito dos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo. Olha quanto que vai ser a volta de Jesus. É um momento em que não se espera. De repente, no meio da pandemia, está todo mundo, a pandemia, aqueles que não ficaram com medo da pandemia e fugiram da igreja, ao contrário, teve muita gente que correu para a igreja, com medo da pandemia, e às vezes com medo daquela ocasião, alguns desviados. Jesus vai voltar, e a pandemia, como a nossa geração nunca tinha visto, a pandemia passou, ou está passando. O que está acontecendo? Estamos voltando ao corriqueiro, estamos voltando à monotonia, aquele trabalhinho, tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou, tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Fique apercebido, a vinda de Jesus vai ser numa hora que nós menos esperamos. Hebreus capítulo 9, verso de número 28, vou fazer a leitura com os irmãos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, para aqueles que creram, esse dia é um dia de expectativa e de muita alegria. Agora, para aqueles que não creram, Noé estava edificando a arca, nunca havia chovido. Esse homem é um louco, ele está doido. Não deram crédito, pois a construção da arca era uma pregação. Não deram crédito. Vai chover, o Senhor vai trazer dilúvio, vai inundar tudo. Quando chegou o grande dia em que isso aconteceria, então perceberam, é verdade. Só que foram até a arca, o Senhor havia fechado a arca pelo lado de fora. Não teve mais oportunidade. Toda aquela geração morreu. Então é isso que nós estamos pregando. Atos capítulo de número 2, olha a pregação desses homens, e que infelizmente nesses últimos dias tem desaparecido dos nossos púlpitos essa mensagem. Capítulo 2, verso 17 até o verso 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o tempo, repito, é hoje. Agora é o tempo de se invocar o nome do Senhor. Capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Está aqui a mensagem.
Então temos que pregar. Jesus deixou a glória, veio a este mundo, foi à morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, e voltará em glória para trazer juízo sobre a terra. E nessa ocasião não haverá mais oportunidade de salvação. A oportunidade é hoje. Terceiro tópico, a necessidade da vigilância. Então vejam, tratamos a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Estamos falando da vinda de Jesus em juízo e glória. E agora, o que nós temos que fazer diante de tudo isso? Vigiar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Não adianta fazer conta, né? Não adianta ficar calculando. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Então, ponto principal, necessidade de vigilância. Por fim, consideraremos a preciosa lição que o Senhor nos ensina sobre a vigilância. Ante a realidade dos sinais da sua vinda e do grande terror que aquele dia será para os incrédulos e os que não forem achados dignos do reino de Deus. Não importa a nós saber o dia e hora, tal conhecimento pertence apenas ao Pai, mas importa não nos conduzir como os incrédulos, que se não creram naquele que já veio para salvar e cujo evangelho é pregado ao mundo, tampouco crerão e se prepararão para a vinda futura. Este será de fato o juízo de Deus sobre tais pessoas, permanecerem alheias aos sinais da vinda de seu Filho, como foram em relação ao evangelho, de tal modo que a vinda de Jesus será para elas um evento que causará grande surpresa, apanhando-os despreparados como de um ladrão de noite e como laço de uma armadilha. E aqui nós consideramos o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus, ou então, em particular, cada um de nós partirmos desta vida aqui. Pois é, porque se dormirmos no Senhor, aí o tempo para nós não vai passar mais. Só resta aí esperar o toque da última trombeta. Então Jesus veio para este que dormiu. Agora, quem garante que vai viver mais 5 dias? Quem tem a garantia disso? Quem tem a garantia de que eu vou chegar em casa agora, depois desse culto? Então temos que estar atentos e preparados, vigilantes. Então a necessidade da vigilância. Tem conhecimento da destruição de Jerusalém, tem conhecimento da vinda de Jesus, mas não vigia. Segundo parágrafo: deste modo o Senhor Jesus nos orienta a vigiar, o que nada mais é que viver sempre considerando e lembrando que somos súditos, cooperadores, herdeiros do reino de Deus, e cuidar para que o nosso interesse nesse reino e na sua justiça tenha sempre a primazia em nossos corações. Olha o texto de Mateus 6, 21, 33, principalmente o 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É não deixar que as preocupações dessa vida e as concupiscências pecaminosas nos dominem e entorpeçam o nosso entendimento, tornando-nos indolentes com as coisas de Deus. E considerando a força com que as tribulações se abateriam sobre os seus discípulos e a sutileza dos engodos desse mundo, e quão fraca é a nossa condição,
o Senhor nos exorta a fazer uso de um instrumento indispensável ao cumprimento do dever da vigilância: a oração. Está aqui, Marcos, capítulo de número 13. Vamos fazer essa leitura. Marcos 13, verso 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como os textos dos evangelhos são enfáticos nesse detalhe: vigilância, e depois da vigilância, oração. Todas são imprescindíveis. Nós ora vigiamos, ora orando, mas principalmente, irmãos, está atento, viu? E a vigilância aqui é você sabe por que você ora, você sabe por que você está fazendo a obra. Isso é fazer com entendimento. Jesus vai voltar, eu não quero ir sozinho, tem muitos outros aí que eu preciso levar comigo, portanto vou pregar. Eu não posso esperar domingo para pregar, eu tenho que pregar em tempo e fora. Teve a ocasião de pregar para alguém? Não perca esse tempo, pregue, fale que Jesus vai voltar em juízo e glória, e aqueles que amarem a sua vinda vão receber uma coroa de justiça. Agora aqueles que o aborrecem, destruição eterna. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Às vezes a pessoa vai lá, ora, tem uma vida de oração, preocupação com oração, mas de repente vai pegar no celular, de repente uma coisinha chama atenção, daqui a pouco todo aquele azeite com o qual o vaso está cheio, até transbordando, é como que se trincasse e vaza tudo, aquele azeite. Faltou a vigilância. Então vigiai e orai. Nós vamos terminar com a leitura da carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta. Capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Esta é a recomendação do Senhor para nós. Então o Senhor vai voltar. Nós lemos nesse texto aqui, irmãos, que a vinda do Senhor será como um relâmpago, se mostrará do Oriente ao Ocidente. Tem gente que fala que é a rapidez com que ele vai aparecer e ninguém vai ver. Nada disso. É que quem não avista um raio que se manifesta no céu, que sai do Oriente, né? Do Oriente até o Ocidente, quem que não vê? Então não vai ter alguém naquele dia que não vai ter conhecimento da vinda de Jesus. Quando a trombeta tocar, com os arcanjos, anjos, e o Senhor com poder e glória, não vai ter aquele que, eu não sabia. Aí sim, naquele dia vão querer se prostrar diante do Senhor, e a oportunidade se passou. Então o tempo é agora. Lição de número 9: Jesus e a sua vinda. Conclusão da nossa lição. A lição prática mais importante sobre o tema, a vinda de Jesus, sem dúvida, é a vigilância. Não há como aguardar apropriadamente a vinda de nosso Senhor e sermos achados em condições de aprovação e louvor sem a prática regular desse dever
fortalecida por constante oração. Estamos na expectativa da volta de Jesus? Temos essa plena convicção em nosso coração? Então não vamos nos preocupar às vezes com pontos teológicos e tanta coisa na nossa sala, irmãos, que de repente podemos até perder o principal, como já destacado aqui: vigilância. Vigiai e orai, estejamos apercebidos, cajado na mão, os pés calçados, lombos cingidos, e vamos estar prontos para sair deste mundo. Então que esta viva esperança esteja no coração de cada um de nós, e que nós estejamos vigilantes e orando, buscando ao Senhor, e pronto para dizer Maranata. Chegamos ao final, lição de número 9, então, Jesus e a sua vinda. Nós passamos aí pelo sumário da nossa lição. Primeiro tópico, sinais da vinda de Jesus. Segundo, a vinda de Jesus em juízo e glória. Terceiro, a necessidade da vigilância. Nosso texto áureo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos.
E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.